viu o oásis se alegrando com aquela visão, correu e mergulhou na água, limpa e cristalina, e saciou a sua sede. Então, levantou-se e sentou-se à sombra de uma bela palmeira. Ficou ali aproveitando um pouquinho daquele descanso, daquele verdadeiro paraíso. Foi quando um pastor, conduzindo um rebanho, trouxe também as suas ovelhas para beberem daquela água. Ele apenas cumprimentou o pastor. E o pastor, carinhosamente, ficou esperando que as suas ovelhas primeiro bebessem, para depois ele beber. E quando chegou um outro pastor, com o segundo rebanho, também para saciar a sede de tantas ovelhas. E os rebanhos se misturaram, e os pastores ficaram conversando. E o viajante ali sentado, debaixo daquela bela palmeira, assistindo, pensou: isso vai dar confusão. Foi quando um terceiro pastor, trazendo também o seu rebanho, sedentas para começarem a beber daquela água. E se misturaram com as outras ovelhas. Esse terceiro pastor, cumprimentando os outros dois que já estavam ali, pôs a conversar. E o viajante ficou assistindo e pensando: isso vai dar em briga, todas essas ovelhas misturadas. Meia hora depois, o último pastor a chegar disse para os companheiros: ele foi sozinho, se distanciando quando estava mais ou menos uns 30 metros. Ele olhou para trás, para aquele rebanho todo misturado e disse: e na língua daquele lugar quer dizer, segue-me. E quando ele gritou, apenas um terço do rebanho levantou a sua cabeça e saiu seguindo. O pastor seguiu em frente dizendo, e as ovelhas iam seguindo. O viajante ficou admirado e em seguida o segundo pastor disse ao primeiro: ele também andou uns 30 metros e olhando para trás gritou, e quer dizer, segue-me. E a metade do rebanho levantou a cabeça e começou a seguir o pastor. E ele seguia gritando. E as ovelhas continuavam a seguir. Então esse viajante chegou para o último pastor e disse: se eu não colocar a frente da sua ovelha e caminhar com os pastores, elas não seguirão? E se por acaso eu pegar o seu cajado e o pé e gritar com os pastores, elas não seguirão? Mesmo assim eu não seguirão. Mas o viajante não acreditou. Foi a uns 30 metros de distância e gritou. Mas nenhuma ovelha levantou a cabeça, nenhuma ovelha o seguiu. E então ele perguntou: qual é a razão dessa ovelha? Por acaso não consegue alguém? Não é esse o caso. É porque eu não estou bem cuidado. Se eu estivesse doente, enfermo, maltratado, faminto, elas poderiam até ser meio estranho, porque elas não têm entendimento. Mas como elas são bem cuidadas, bem tratadas, elas não seriam estranhas, somente aparecer o pastor. Glória a Deus! Glória a Deus!
a sua voz e as chama pelo seu nome as suas ovelhas, e as traz para fora, e quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante dela, e as ovelhas seguem, porque conhecem a sua voz. Isto é que está escrito no Evangelho de João, capítulo 10 em diante. Quando alguém reclama, as ovelhas estão indo embora da igreja, porque o pastor não está cuidando, e as ovelhas estão doentes, por isso seguem o estranho. Mas quando as ovelhas são bem alimentadas e conduzidas ao oásis maravilhoso da palavra de Deus, e bebem da fonte da água viva, então de modo nenhum seguirão o estranho. E disse Jesus: eu vou agregar ovelhas de outros rebanhos, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um só rebanho e um só pastor.